Olá, meu nome é Gustavo e você está no Energia em Bolsa, o seu canal mais energético da Bolsa de Valores. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo introdutório para mostrar para vocês tudo o que vai ter de conteúdo aqui no canal. Então você que é investidor ou que pretende investir na Bolsa, o Energia em Bolsa está surgindo para ser o seu melhor e maior canal de informação aqui no YouTube. Então vou rodar a vinheta e logo em seguida a gente começa com o conteúdo. Bora? O Energia em Bolsa ele surgiu para ser o seu maior aliado. Eu vou trazer todos os tipos de informação que vocês precisam ter para tomar as melhores decisões e para que a sua carteira ela tenha o maior rendimento possível. Então a gente sabe que as empresas do setor energético elas são empresas que elas são mais consolidadas e também elas têm uma maior previsibilidade de geração de fluxo de caixa. Mesmo assim, é muito importante que você entenda todos os tipos de ativo que você tem na sua carteira e também entenda um pouquinho mais a fundo sobre o business de cada negócio. Dessa forma, a ideia aqui no Energia em Bolsa é trazer as principais informações que você precisa ter para entender todos esses ativos que você tem em carteira ou que você pretende colocar nela. Então, as informações que eu vou trazer aqui elas são relacionadas aos principais ativos que a empresa tem, todos os fluxos de caixa, além dos balanços energéticos, eu vou trazer fatos relevantes, eu vou trazer também todos os noticiários e todas as informações relevantes que podem impactar o valor da ação dentro da sua carteira. A ideia é que a gente traga as principais informações que você precisa ter em mente para tomar a sua decisão ou para que a gente auxilie você nessa tomada de decisão para ter ou não esses ativos em carteira e para que a sua carteira tenha o maior rendimento possível. O setor energético ele parece um pouco simples, mas na verdade a gente pode dividir em ao menos empresas da parte de transmissão, da parte de distribuição, da parte de geração de energia, da parte de refino e transporte de petróleo e também da parte de serviços gerais. No momento que você entende todos esses setores aqui e sabe diversificar da maneira correta, você consegue diversificar o seu risco e ter um maior rendimento possível da sua carteira. Bom, falando um pouquinho sobre o meu background, meu nome é Gustavo Cantarelli, eu tenho 25 anos, estou no mercado de energia há cerca de 3 anos e sou engenheiro de energia formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, eu atuo numa empresa de consultoria e faço principalmente projetos voltados para a parte de energias renováveis. Então, já fui inspetor eólico, já fiz diversas inspeções eletromecânicas, aerogeradores. Aqui tem algumas fotos que mostram essas inspeções. Eu particularmente não tenho muito medo de altura, então eu adoro esse tipo de trabalho. Além do mais, todo o know-how que eu consigo ter do setor energético fazendo esse tipo de atividade é simplesmente fantástico. Então, essa é a principal ideia aqui do Energia em Bolsa, é que eu consiga trazer todo esse know-how que eu tenho do mercado de energia para vocês e principalmente voltado para o mercado financeiro, que é algo que eu amo. Trazendo ainda além de energia eólica, eu também já fiz algumas inspeções em parques solares, que inclusive eu posso citar o Parque de Janaúba, que hoje é considerado como o maior parque solar aqui do Brasil. Bom, o Parque de Janaúba ele possui cerca de 1.2 GB de capacidade instalada. E, sinceramente, pessoal, é simplesmente fantástico. É muito grande. Quando você anda pelo parque, parece que é uma imensidão e aqueles módulos eles não vão acabar. Bom, eu falei em 1.2 GB, mas você sabe exatamente o que significa isso e qual a representatividade dentro da nossa matriz hoje essa capacidade? Bom, se você não sabe exatamente, esse é um dos intuitos de trazer esses vídeos aqui no canal, para que vocês entendam e vocês consigam saber, ter um pouquinho mais de informação sobre o setor energético e também do setor elétrico. Então fica até o final que eu vou explicar um pouquinho mais quanto isso aqui representa hoje na nossa capacidade instalada. A criação do Energia em Bolsa ele tem dois principais motivos. Que um, é claro, vocês já devem ter notado, que é para que eu traga todo esse conhecimento que eu tenho relacionado ao setor de energia para vocês, de forma clara, objetiva e que também seja relacionado ao mercado financeiro. Então a ideia aqui é que eu consiga trazer todas as informações que estão na prática, aqui no meu dia a dia de trabalho, e trazer para vocês de forma clara e objetiva. E o segundo motivo para trazer sobre o mercado de energia é essa representatividade que ele tem hoje no mercado financeiro. Então, quando você soma todos os valores de mercado de todas as empresas que estão listadas na bolsa hoje, quando você soma somente a parte de
transmissão, distribuição e geração de energia, somente essas empresas desses três setores, elas representam cerca de 8% do nosso mercado. Então é uma representatividade grande. Só que eu não vou parar por aí. Eu vou falar também sobre empresas relacionadas à parte de petróleo e refino também do próprio petróleo. E quando a gente soma essas empresas, a gente chega a incríveis 32% de representatividade no mercado. Então é muito importante que vocês entendam exatamente sobre esses ativos para que vocês consigam, de novo, melhorar ainda mais o rendimento da carteira de vocês. Então eu estou aqui exatamente para isso, para desmistificar todo o mercado do setor energético. Bora? Bom, eu estou falando muito sobre a parte de setor energético, setor elétrico, mas eu acabei não explicando para vocês a diferença entre esses dois. E vale deixar bem claro que o setor energético é bem diferente do setor elétrico. Na verdade, eles têm uma correlação, mas é importante vocês diferenciarem os dois. Então, vamos trazer dois conceitos aqui. O conceito de matriz elétrica e o conceito de matriz energética. Então, a matriz elétrica ela é representada por toda a energia elétrica que chega até a sua casa ou que chega até uma indústria. Então, toda essa energia que você utiliza para carregar o telefone que você está me vendo, ou para acender a luz do quarto onde você está, ou o liquidificador que a sua mãe está fazendo de lado lá na cozinha, também é com energia elétrica. Da mesma forma com grandes indústrias, só que a única diferença é a questão proporcional. Quando a gente fala de renovabilidade, o Brasil ele se destaca, principalmente na nossa matriz elétrica, em que, quando comparado a nível mundial, a gente tem uma representatividade de fontes renováveis muito grande. Então, aqui no Brasil, somente trazendo alguns números, temos que cerca de 48,3% da nossa energia gerada ela é proveniente de fontes hídricas, 17,5% de fontes solares, 13% de fontes eólicas, 7,9% de gás natural, entre outras fontes aqui que tem uma pequena representatividade hoje na nossa matriz. Então, quando a gente olha de maneira geral, é possível perceber que grande parte das fontes elas são renováveis. Então, hoje, mais de 80% da nossa fonte ela é de matriz renovável. Então, quando a gente compara isso a níveis mundiais, o Brasil ele se destaca. Um ponto legal aqui para trazer é a respeito do crescimento da energia solar. No final de 2023, a gente teve que a energia solar ela ultrapassou a energia eólica em capacidade instalada. E isso é devido principalmente ao incremento de geração distribuída. A geração distribuída, elas são essas pequenas usinas que vocês veem em casas, em residências e também algumas pequenas centrais que o pessoal acaba instalando em alguma região mais remota da cidade. Então, cerca de 70% da energia solar hoje, ela é representada por geração distribuída. E foi isso que no ano de 2021, 22 e 23 teve esse crescimento tão relevante. Bom, para a matriz energética, a história muda um pouquinho. Então, entendendo um pouquinho o conceito sobre a matriz energética, ela é representada não somente pela questão de energia elétrica, mas também a parte de transporte, indústrias e também outros setores que utilizam energia para geração de trabalho. Então, hoje, existe um conceito chamado de renovabilidade. Esse conceito de renovabilidade, ele traz a quantidade de fontes relacionadas à parte renovável que um país utiliza para sua geração de chamada de energia interna. Bom, são alguns conceitos um pouco mais aprofundados, mas de maneira geral, hoje no Brasil, hoje dados de 2022, que é o mais recente que a gente tem, o índice de renovabilidade é de 47,4%. Isso significa que, de toda a energia que a gente utiliza hoje aqui no Brasil, 47,4% é proveniente de energias renováveis e o restante do valor ele é principalmente voltado para a parte de petróleo e carvão. Bom, para você que ainda está um pouco curioso sobre a usina fotovoltaica de Janaúba, com 1,2 GB de capacidade instalada, e eu vou trazer um pouquinho mais os números aqui para vocês. Então, segundo o ONS, hoje nós temos cerca de 220 gigawatts de capacidade instalada. Então, se somarmos a capacidade instalada de todas essas fontes aqui, sendo ela eólica, solar, hídrica, biomassa, petróleo, enfim, todas essas fontes, se a gente somar todas elas, elas vão dar cerca de 220 GB de capacidade instalada. Se falarmos um pouco sobre a parte solar, sabemos que a energia solar centralizada ela tem cerca de 12 GB de capacidade instalada.
Então, dentro desses 12 GB, a usina de Janaúba, 1.2 GB, ela representa cerca de 10% da capacidade instalada, que no momento que a gente faz uma proporção entre esse 1.2 GB e os 220, que é a capacidade instalada total, a gente tem uma representatividade aí de cerca de 0,54%. Ok, entendido um pouquinho mais sobre a usina de Janaúba, que pessoalmente falando, eu que fiz a inspeção lá no site, é muito módulo, é muito grande, é tudo muito gigantesco, e quando você olha assim para frente, parece que é um mar que não vai acabar. É simplesmente fantástico. É muito legal e eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito do setor de energia. Bom, então, já vamos encerrando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, que seja informação útil e relevante para vocês. Espero que eu consiga encontrar vocês agora nos próximos vídeos e que eu traga conteúdo relevante e muito importante para a tomada de decisão e para que vocês estejam sempre muito bem informados. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha os próximos vídeos. Ah, e também, eu já ia esquecendo. Segue a gente lá no Instagram, lá a gente coloca todos os dias o giro de notícias para que você se mantenha sempre muito bem informado, muito bem energeticamente informado. Então é isso, muito obrigado por estar por aqui, um abraço e valeu, tchau, tchau.